Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Estamos estudando Mateus capítulo 18, estaremos lendo versículos 12 ao 14, que vai falar da ovelha perdida, das 100 ovelhas, que diz assim: que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir em busca de que se extraviou? E se acontecer de achá-la, em verdade vos digo que terá maior alegria por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, não é da vontade do vosso Pai, que é estar no céu, que um só destes pequeninos pereça? Que coisa, né? Que texto! A palavra de Deus é maravilhosa. Como a palavra de Deus ela é tão profunda. Se você ler aqui em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 3 a 7, você vai entender melhor, porque ali tem mais explicações a respeito dessa parábola. Mas eu gostaria de dizer para você que aqui, essa parábola é uma parábola onde os fariseus e saduceus estavam questionando Jesus por causa de estar comendo, alimentando, se assentando com os pecadores. É importante que nós tenhamos esta consciência de que esta parábola das 100 ovelhas tem algumas coisas assim, muito legais que possamos observar, que algumas pessoas fazem várias interpretações hermenêuticas dentro desse texto, e eu gostaria de trazer para você uma exegese mais clara como que era ali naquele tempo, né? Jesus vendo vários pastores com ovelhas, e ali ele deu essa ilustração, ele começou a mostrar para os seus discípulos como é que funciona a busca de Deus. Para você entender melhor isso aqui, você tem que voltar lá no versículo 11 do capítulo 18, que diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que havia perdido. Aí ele continua: que vos parece? Que vos parece? Que interessante, né? Aí ele começa a falar dessas 100 ovelhas. Queridos, eu gostaria de dizer primeiro coisa para você, é que na comunidade judaica, naquela época, havia vários pastores que tomavam conta de ovelhas coletivamente. Geralmente as ovelhas faziam parte de uma aldeia, e dentro dessa aldeia tinha vários pastores cuidando dessas ovelhas que pertenciam à aldeia de um modo geral. Não era de um agricultor apenas, não era de um pastor. Havia vários pastores que tomavam conta de várias ovelhas da comunidade, daquela aldeia que ele pertencia. Para isso era importante a gente entender por que ele fazia esse papel de trazer a ovelha para o aprisco, trazer a ovelha ou guardar as ovelhas e depois ir atrás de outra. Porque, na verdade, é um dos pastores que ia atrás da ovelha perdida. Porque pense bem, se o pastor abandona as 99 sozinha, quando chegasse ali no pasto, chegasse ali no curral, provavelmente estavam todas mortas. Então tinha que ficar alguém, outros pastores, cuidando daquelas ovelhas. Aqui esse texto, ele fala de uma ilustração que Jesus estava fazendo do seu dia a dia. Ele sabia que uma aldeia tinha vários pastores que cuidavam do rebanho de um modo geral. Não era um só pastor, mas vários pastores. E quando eles retornavam e contavam aquelas ovelhas, viam que faltava um desses pastores saíam ao encontro desta ovelha perdida. E para isso eles
sempre tinha protegido as 99. Então as 99 não estavam sozinhas, porque é impossível as ovelhas ficarem sozinhas. Então é essa coisa que eu gostaria de dizer para vocês, porque algumas pessoas pegam essa ilustração e confundem determinadas coisas sem ver a exegese de fato o que Jesus estava dizendo. Então a primeira coisa é que não tinha um só pastor aqui, quando Jesus falou dessa parábola, né? Tinha vários pastores que tomavam conta das ovelhas de uma aldeia, e quando retornava depois de um pasto, contava, e um desses mais experiente, um desses que tinha condições de ter conhecimento de todas as coisas do vale, porque eles levavam as ovelhas para um vale, e naquele vale era muito perigoso, né? Era um lugar que tinha pouco pasto, então, e também tinha muitos buracos, né? Muitas montanhas, então era fácil as ovelhas se perderem, saírem dali. E aí eles traziam as ovelhas, colocava no aprisco, contava, e um desses pastores agora arriscava a sua vida em busca dessa ovelha perdida, sem deixar as 99 livre, sem deixar as 99 sozinhas, porque aí automaticamente, não tenha dúvida de que quando chegasse lá no aprisco, tinha sido devoradas, se não todas, uma boa parte das ovelhas. A primeira observação é esta. A segunda observação é que as ovelhas que aqui está dizendo, né, está falando dos pecadores. Outra coisa que diz aqui é que os fariseus, eles tinham uma ideia, uma ideologia de que o povo da terra, os pecadores, eles não mereciam ser nem cumprimentados. Os fariseus aqui, por causa das pessoas que não guardavam a lei, eles estavam chateados porque Jesus estava comendo e conversando com os pecadores. Então eles estavam questionando: se Jesus é Deus, por que ele está em convivência com os pecadores? Sabendo que os fariseus, eles tinham um pensamento de que não se podia nem ser convidado e nem aceitar o convite e conviver com os pecadores, porque são pessoas perdidas, né? E que quando se conversa com os pecadores, na cabeça desses fariseus é como se estivesse pegando uma ovelha, atando essa ovelha e jogando na boca dos leões. Então Jesus agora quebra esse paradigma, dizendo para esses fariseus que na verdade Jesus veio salvar e buscar o que havia perdido. E quem que estava perdido? Os pecadores, né? Os pecadores. Então Jesus veio buscar e salvar pecadores, que ele chama de pequeninos. Todas as novos convertidos, todas as pessoas que são pecadoras, né, pecadores, que precisam do cuidado de Deus. Então, se a gente for analisar aqui, não seria os crentes salvos, né? Aqueles que já têm Jesus como único e suficiente Salvador. Seria aquelas pessoas que Jesus estava em busca ainda dos pecadores. Tanto é que você vai ver aqui, porque o Filho do Homem veio salvar os que haviam perdidos, ou seja, todos os pecadores. E os fariseus não admitiam isso, porque os homens da terra, aqueles que não faziam parte, os gentios, para eles eram perdidos, eram pessoas que não tinham salvação. Tanto é que qualquer judeu que tivesse contato ou casasse com um povo dessa terra, que eles chamavam assim, né, esses perdidos, eles eram expulsos, porque esse povo não guardavam a lei. Então, para eles, qualquer judeu que estivesse envolvido com eles, com esses pecadores, né, esses escribas, com esses pecadores, deveriam ser rejeitados, ressarcidos, tirados, abandonados, jogados fora. E Jesus estava justamente com esses pecadores. Outra coisa que nós observamos aqui, que o pastor,
não era um só, como eu já falei, deixava outros pastores cuidando das 99 e um ia atrás. E é interessante que, se por acaso encontrasse a ovelha mesmo morta, tinha que trazer a lã ou os ossos dessas ovelhas para mostrar que havia perdido de fato aquela ovelha, aquele pecador, aquele miserável, né? Aquele gentil aqui, como diz aqui, né? E também outra coisa, quando achava essa ovelha, diz aqui a palavra de Deus, olha o que diz aqui no verso 13: e se acontecer de achá-la, em verdade vos digo que terá maior alegria por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. Olha que interessante o que acontecia na aldeia. Quando o pastor saiu, um dos pastores saía à procura, ele estava correndo risco de vida. Então, quando eles viam, né, enxergavam de longe o pastor trazendo aquela ovelha perdida no ombro, toda a aldeia fazia uma festa, toda a aldeia se alegrava, toda a aldeia tinha uma felicidade, como eu disse, porque a ovelha não era de um dono apenas, eram as ovelhas de uma aldeia que tinha vários pastores que cuidavam daquilo ali. E era interessante, que é importante dizer isso, por isso que as pessoas ficavam ali esperando e enxergando se o pastor vinha com a ovelha, queria espirrar, desculpa, com a ovelha vindo nas costas. Então aí fazia aquela festa, aquela alegria. Por quê? Primeiro que as 99 que estavam lá já estavam salvas, despreocupadas, cuidadas, já estavam resguardadas, já estava com outros pastores, e agora estava chegando outro pastor que, num sacrifício, conseguiu trazer esta ovelha perdida, não é? Aqui faz essa ilusão de ovelha para dizer dos pequeninos, que Jesus sempre diz aqui, né? Está falando sempre dos pequeninos. Então eu quis trazer essa exegese para você ter uma noção primeiro do que está dizendo o texto, porque tem muitas pessoas que estão pensando que isso aqui trata de pessoas desviadas, de pessoas que desviou do caminho do Senhor. Alguns dizem isso, né? Mas o texto aqui, na verdade, o que Jesus está atrás é das ovelhas perdidas da casa de Israel, ou das ovelhas perdidas, né? Do povo, aquele que se acha perdido, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. E quem é que está perdido? Toda a humanidade. Tanto é que os fariseus, igual eu falei para vocês aqui, eles estavam questionando Jesus porque comia com os pecadores. Aqui, na verdade, a ilustração aqui dessas 100 ovelhas, dessa ovelha, ou das ovelhas perdidas, ou das 100 ovelhas, aqui está mostrando muito mais o amor de Deus que tem. Como o homem não tem paciência, como o homem não tem compaixão, como o homem não tem cuidado, como o homem ele não se preocupa com o outro, que muitos estão preocupados só consigo mesmo, só com o seu estômago. Ele está dizendo que Deus é diferente, Deus está preocupado com toda a raça humana. Então essa ovelha perdida representa todos os pecadores que Deus está atrás. Que Deus está atrás. Se você ler aqui Lucas capítulo 15, né, logo no versículos 1, você vai encontrar aqui a parábola da ovelha perdida, né, que vai falar assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam dele para ouvir, mas os fariseus e os escribas criticavam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhe esta parábola: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixam as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando encontrar, coloca sobre os ombros, cheio de alegria, e chegando em casa, reúne amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Então, Jesus está falando aqui
que os fariseus e os escribas estavam questionando, porque Jesus estava com os publicanos e pecadores. Então, na verdade, o que está dizendo aqui não são os crentes salvos. É interessante isso, né? São as pessoas que estão perdidas ainda. São as pessoas que ainda são pecadores que ainda não foram achados, que Jesus quer sim sentar e conversar com ele. Ela diz, mas os fariseus e escribas diziam, esse recebe pecadores e come com ele. Então Jesus está dizendo que os fariseus e escribas não recebiam, não conviviam com aqueles que não fossem da sua tribo, aqueles que não fossem guardasse a lei. Com os fariseus e os escribas, eles não envolviam com os publicanos e pecadores. Então Jesus está dizendo, olha, eu vim para esses publicanos e pecadores. Então não são aqui, nessa parábola aqui, na exegese, os salvos. Não são aqui aquelas ovelhas que abandonou a casa do Senhor e desviou. Pelo contrário, são aqueles que Deus está à procura que os homens rejeitam, né? Os publicanos e pecadores. Falando sobre isso, para que você tenha uma noção do que a palavra de Deus está dizendo, é que Jesus realmente, ele está aqui cumprindo esse versículo 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perdido. Ele está à procura, ele vai procurar até encontrar. É interessante que não são as ovelhas perdidas que vai procurar Jesus, é Jesus que procura as ovelhas perdidas. É Jesus que vai ao encontro dos pecadores. É Jesus que vai ao encontro e daquelas pessoas que não têm nenhum valor, daquelas pessoas que os homens desprezam, que aqueles fariseus e escribas que detinham a lei, que tinham a Torá, que tinham os mandamentos, eles não te davam importância para esses pecadores e esses pecadores, né? Como diz aqui que nós lemos, né? Então é Jesus o que estava dizendo, eu vou atrás, eu vou à busca. Jesus não desiste, meu querido, minha querida, das pessoas pecadoras. Jesus, ele não é como o fariseu que faz acepção de pessoas. Ele vai atrás daquele que realmente se sinta perdido. Eu pego essa palavra aqui, essa parábola, para dizer muitas coisas para nós. Depois de ter feito esse apanhamento aqui, né, para que nós possamos entender melhor essa parábola, olha o que disse, que vos parece? Jesus pergunta, o que vocês pensam quando eu falei aqui, porque o Filho do Homem veio salvar os que havia perdido? O que vocês pensam? Então Jesus estava ensinando aos discípulos que os discípulos deveriam ir atrás dos pecadores, não é conviver entre os irmãos, porque entre os irmãos já estão salvos. É que os discípulos, quem pertence, o rebanho de Deus, que já foi achado, que assim que foi encontrado, são salvos, está guardado pelo pastor Jesus, já está livre, que vai atrás dos outros. Esse pastor aqui que fala, né, os pastores, como eu estou te falando aqui, não era um pastor, não é um pastor de uma igreja, né, mas era um pastor de uma tribo, era um pastor de uma aldeia, ou vários pastores que estavam cuidando de várias ovelhas, e que um entre eles iam atrás, representando Jesus. Como eu e você somos pastores, estamos hoje na igreja cuidando daqueles que estão já no aprisco, ensinando para eles, né, tentando fazer que eles fiquem seguros. O próprio Jesus está à procura dos pecadores, o próprio Jesus está à procura daqueles que estão lá fora, daqueles que estão perdidos. E Jesus vai procurar incansavelmente até encontrar. Eu tenho certeza que você agora está tendo uma nova visão exegética, né, hermenêutica desse texto. É assim na escola de discípulo. Aqui você pode ver
de um outro caminho, porque nós estamos usando aqui a exegese, né? Nós estamos tirando do texto o que de fato o texto diz. Nós não estamos colocando no texto o nosso achismo, nós não estamos colocando no texto o que nós pensamos, nós não estamos colocando no texto o que eu acho, o que eu tive a iluminação para ver. Não, o texto só quer dizer isto. Eu vejo várias pessoas a falar assim, eu acho maravilhoso a Bíblia, porque um lê uma coisa e fala uma coisa, outro lê outra coisa e tem outra visão, outro lê uma coisa e tem outra visão. Não é assim não, meu querido. O que o texto diz só tem uma coisa só. O problema, a aplicação pode ser diferente. Fazer aplicações no texto pode divergir. Mas o que o texto está dizendo, a exegese, é uma só. Eu não posso mudar o que o texto diz. Então tem muitas pessoas que leem o texto, ao invés de colocar exegese, ou seja, extrair do texto o que o texto está falando de fato ali, ele faz a exegese, ou seja, ele coloca no texto os seus pensamentos, ele coloca no texto o que ele acha, ele coloca no texto, inclusive ele até fala assim, eu fui iluminado ou eu fui revelado, o que quer dizer isso? Tem nada a ver. Primeiro que não tem revelação mais. A revelação escrita já está concluída. O que nós temos é a iluminação do texto. Mas a gente precisa conhecer a hermenêutica, a exegese, para tirar desse texto o que o texto de fato está dizendo, para não se perder. E o que o texto está dizendo é isso. É que havia uma aldeia com vários pastores, e esses pastores levavam as ovelhas para um campo que era muito perigoso, e ali retornavam depois, né? E quando contava aquelas ovelhas e via que estava faltando uma ovelha, um desse pastor, porque tinha vários ali, iam atrás, o mais experiente iam atrás, até encontrar a ovelha viva ou morta. Se encontrasse morta, era obrigado a trazer a lã ou os ossos para comprovar. E se tivesse trazendo ela viva no ombro, toda a aldeia fazia uma festa de alegria, porque encontrou. Primeiro, porque o pastor aqui, o homem, estava correndo vários riscos, até de vida. Segundo, porque encontrou a ovelha e a perdida. E segundo, aqui esse texto está falando que os escribas e fariseus é que questionava Jesus porque ele comia com os publicanos e pecadores. Então aqui está dizendo é que eles não concordavam que Jesus ia atrás dos pecadores e publicanos, daqueles que eram rejeitados por aqueles que defendiam a lei. E que Jesus disse então que ele veio buscar e salvar o que havia perdido, e para ele é toda a humanidade. Por isso que nós falamos assim, aqui logo no versículo 7, ai do mundo por causa do escândalo, ou seja, ai do mundo por causa do pecado geral. Toda a humanidade está no pecado original, através de Adão. Então todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Deus olhou da terra para o céu, não encontrou uma pessoa que não tinha pecado, e por isso estavam desviadas. E Jesus veio atrás destes que estavam desviados e que não tinha nenhuma consideração dos pecadores, dos pecadores. E quem questionava isso eram os escribas e fariseus, dizendo que Jesus não tinha direito, porque esses próprios fariseus, né, eles nem cumprimentavam os pecadores, eles nem se sentavam com os pecadores, eles não tinham diálogo com os pecadores, porque para eles já estavam condenados. Se eles não obedeciam à lei, era um gentil, para esse não tinha salvação. E Jesus veio dizer, eu salvo, eu vou atrás. Então é importante a gente entender esse texto do jeito que ele é, para não criarmos heresias. Porque tem muitas pessoas aí que estão criando heresias, né? Então, primeiro, não é o pastor em si que está indo atrás, mas o próprio Jesus que está indo atrás das ovelhas perdidas, de todos os pecadores perdidos, daqueles que ainda não foram achados. E que nós devemos entender é que quem vai atrás
É o próprio Jesus que faz isso. Pastor, você está dizendo então que o pastor não tem que ir atrás da ovelha perdida? Olha, querido, se for largar as 99, não. Porque aí larga 99 no aprisco, sem nenhum cuidado. Entenda você que o lobo, os ladrões vão entrar e vão roubar. A não ser que nesta igreja tem vários pastores, que aí se fica alguém cuidando das ovelhas, dos crentes, e depois o outro vai atrás. Mas aqui está dizendo do texto, na verdade, Jesus fez a ilustração de pastor para dizer de Jesus. Jesus é o pastor. Quero dizer para você é que Jesus que é um pastor. É Ele que sabe, é Ele que vai atrás da ovelha rejeitada pelos fariseus e saduceus. É Ele que almoça, é Ele que janta, né? É Ele que vai alimentar, como diz aqui a palavra de Deus, que nós lemos aqui em Lucas, né? Vou abrir aqui de novo, que eu acho interessante a gente voltar a esse texto para entender melhor. Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se dele para ouvir, né? As pessoas precisam entender que esses publicanos e pecadores que estavam ouvindo Jesus, os fariseus e escribas estavam ali dizendo assim, olha, criticavam, né? Dizendo, esse recebe pecadores e ainda come com eles. Então contou-lhe essa parábola. Olha que interessante, aí que surgiu a parábola. A parábola surgiu para dar explicação, né, para os fariseus e escribas que não concordavam que Jesus estivesse ali junto com os publicanos e pecadores. E agora essa palavra então está dizendo o quê? Está dizendo que as ovelhas que estão no aprisco está guardada pelo próprio Pai, pelo Espírito Santo, e que Jesus, ele continua indo atrás das ovelhas perdidas, dos pecadores, né, dos publicanos, daqueles que não têm valor, daqueles que reconhecem que estão perdidos, né, mas que as outras ovelhas estão guardadas, estão protegidas também, não é isso? Então a gente precisa entender bem essa parábola para não falar besteira, né? E outra coisa que diz assim, que vos parece, se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir em busca do que se extraviou? Olha, ainda deixar no monte, a pessoa deixar as ovelhas no monte, as 99, é voltar e não encontrá-la mais. Precisa de alguém estar guardando, defendendo essas ovelhas, né? Por isso que as ovelhas ali tinha vários pastores cuidando das ovelhas da aldeia, de todos os povos. Repito, não era ovelha de um aprisco, não era ovelha de um dono, era ovelha daquela aldeia, daquela comunidade que tinha vários pastores. E aí sim, ele diz assim, e se acontecer de achá-la, em verdade vos digo que terá maior alegria. E é alegria mesmo. A maior alegria é quando nós entendemos que Jesus está atrás, ele vai ao encontro e dá oportunidade para todos os pecadores. Ele dá oportunidade, é Jesus que vai ao encontro. É Jesus que, é através de Jesus Cristo, é Jesus que tem que encontrar. Aqui nós estamos entendendo que Jesus dá oportunidade para todo mundo. Quem não estava dando oportunidade aqui era fariseu e escribas. Aí eu preciso tomar cuidado para não ser esse fariseu e esses escribas que estou impedindo, empatando e questionando Jesus ir atrás das ovelhas perdidas, dos pecadores e publicanos. Achar que eu detenho a lei, que eu tenho a Bíblia, que eu tenho a Torá e que eu não tenho que fazer nada disso. Então preste atenção, vamos entender aqui o que o texto está dizendo e não vamos complicar, né? Não vamos inventar história, né? Não vamos criar história imaginária do que o texto não está dizendo. Pastor, eu posso falar que as ovelhas, aquela que estava na igreja e eles desviados, não está mais na igreja, são perdidos? Eu
Eu quero dizer para você, ele não frequentar uma igreja não quer dizer que a pessoa é perdida. Uma pessoa que deixa a igreja, o templo, não quer dizer que ele é perdido. É importante frequentar a igreja. Ele está correndo risco, porque junto das outras ovelhas, ele tem segurança, ele tem apoio, ele tem os pastores ali, mas não é uma ovelha crente junto com um pastor que ele é salvo. Dentro da igreja que ele é salvo. Se fosse assim, todos seriam salvos. Aqui está dizendo outra coisa, então não vamos confundir isso aqui, não é? Não vamos criar histórias aqui que não quer dizer outra coisa, né? É óbvio que a gente tem que ir atrás dos pecadores, a gente tem que ir atrás daqueles que são rejeitados, daqueles pequenos. Depois nós vamos voltar nesse texto para trazer uma conclusão geral, né? Para falar sobre aí no versículo 12, 13 e 14. Você está estudando na escola de discípulos. Aqui você aprende um pouco mais. Até a próxima.